Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, toca o sininho e dá um joinha lá. Gente, estou passando aqui nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro, na expectativa aí de ver um Vasco forte, né? A entrevista que o cara ia dar seria hoje, vou até encostar aqui um pouquinho, a entrevista que o cara ia dar seria hoje, dia 5, que todo jornalista sabe de tudo, né? Estava informando que a entrevista seria no dia 5, esses caras, na verdade, não sabem de nada, ficam inventando a história. Aí diz agora que o cara transferiu para terça-feira, às 11 horas da manhã. Espero que amanhã esse cara fale alguma coisa, né? Esse Paulo Bratz, porque a nossa torcida já está cansada de só esperar e não ver acontecer nada, né? Cada um fala uma coisa, cada um fala uma história. Esses jornalistas aí já fizeram 2 grandes times do Vasco, 2 seleções. A torcida do Vasco estava empolgada com todos esses jogadores que citaram aí, né? E está parecendo que a realidade é outra. Então vamos esperar aí, ver o que vai acontecer amanhã, né? Espero, né, que amanhã eles estejam certos, né? Que esse cara, às 11 horas, que eles falaram até o horário, vai dar uma entrevista. A maioria do pessoal já até está gozando a gente, né? Os adversários, como vem gozando há muito tempo, dizendo que o cara vai chegar lá e vai falar que não tem dinheiro. Porque não sou contra a vinda desse técnico, não. Eu só acho que ele pode ser até uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, né? Porque ele dirigiu lá a mulambada, que ele não possa dirigir o Vasco. Grandes jogadores já jogaram no time adversário. Eu lembro o Bebeto saiu do Flamengo, veio jogar no Vasco, teve grande momento no Vasco. Edmundo, que jogava na mulambada, veio jogar no Vasco. O próprio Romário, que jogou lá, veio jogar no Vasco. E tem outros aí que eu não me lembro, né? Então, isso aí não tem nada a ver. O problema é que esses caras, a torcida do Vasco, estava esperando um grande nome. A expectativa do Vasco era um grande nome, que esses jornalistas botaram aí 20 técnicos no Vasco, e tudo técnico de nome, né? Técnicos bons. Mas eu falo para você, né? De repente pode vir um medalhão aí e não dar certo. E botar um Maurício Barbieri e dar certo. Eu não estou reclamando do Maurício Barbieri vir para o Vasco, não. Eu estou reclamando porque nós estávamos esperando um grande time, um grande técnico. A verdade é essa. Mas, infelizmente, esses caras cada vez mais ficam decepcionando a gente, né? Os jogadores que eles falaram provavelmente não vão vir. Eu espero que venha, eu quero ver meu Vasco forte. Mas pelo que eu estou vendo aí, esses jogadores que essa imprensa, esses jornalistas falaram aí, fizeram 2 seleções no Vasco, né? Grande nome, né? Não vão vir. O que a gente está vendo aí é a realidade do Vasco, né? Que para mim não tem dinheiro. Um time que pega lá 10 milhões, depois pega mais não sei quanto, mais 12 milhões emprestado para pagar uma dívida do Gênova, com seu maior rival na Itália, para mim é meio suspeito, né? Então, briguei mesmo contra a vinda dessa empresa para o Vasco, abri meu canal para brigar para o Vasco não ser vendido, mas infelizmente aquela minoria da torcida do Vasco da Gama aceitou
toda esse golpe que esse Salgado, o pior presidente que passou pelo Vasco, junto com esse Carlos Osório, junto com aquela cambada toda que tá dentro do Vasco, ainda estão dentro do Vasco, né? Eu não sei quando que esses caras vão sair, que falaram que quando a empresa comprasse, esses caras não iam opinar mais nada dentro do Vasco. Mas eu tô vendo aí que esse Salgado tem uma cadeira lá, o Osório tá ainda dentro do Vasco lá, comandando lá aqueles 30% e vai ficar comandando. E se nós bobearmos no final do ano de 2023, quando tiver as eleições do Vasco, né, acho que é em novembro, se nós bobearmos, se não vier pessoas que queiram derrubar esses caras vão continuar mais lá mais 3 anos. Como o Salgado falou, que queria ficar lá 9 anos no Vasco. Ele falou que ia ficar 9 anos no Vasco. Esse cara aqui entrou, falou que tinha dinheiro, que tinha solução para o Vasco, e esse cara só entrou para destruir o Vasco e vender o Vasco. E nossa situação é essa, a gente não sabe. De quem é essa empresa? A gente não sabe. Na verdade, os caras não deixaram ler o contrato, entendeu? A minoria aí, da panelinha dele lá, é que leu o contrato. Eu não sei como é que tu vai vender alguma coisa ou comprar alguma coisa e você não vai ter acesso o que está no contrato. O erro já começou por ali, né? O erro já começou quando esse cara viajou para tentar trazer essa empresa para vender o Vasco. Porque, segundo ele, disse que tinha umas 20 empresas querendo comprar o Vasco. Eu não vi nenhuma delas. A única que eu vi foi a que ele foi, trouxe e vendeu. Então, cada um fala um troço, né? A gente não sabe, na verdade, quem é o dono dessa empresa, né? Dessa 771 não, 777. Então, gente, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, né? Só amanhã mesmo é que nós torcedores do Vasco, vamos ter uma noção de que vai ser o Vasco daqui para frente. Que vai ser o Vasco aí para 2023. O que esse cara falar amanhã. Porque eu estou vendo jogadores aí que eles anunciaram que estão aí esperando a boa vontade do Vasco. Eu não acredito nisso. Tu acredita que o Pedro Raul vai ficar sentado lá na cadeirinha, lá junto com o empresário dele, esperando a boa vontade dessa diretoria do Vasco para chegar e fazer a proposta para ele, como vários jornalistas falaram, né? Que já tinha até o valor do salário do cara. Então, cara, eu estou naquele tempo assim que o pessoal está mais adivinhando as coisas do que falando a verdade. Mas, como eu falo para vocês, sensacionalismo sempre foi assim mesmo. O jornalista sempre faz isso, né? Eles sempre querem trazer notícias, fazer a chamada, né, para eles, como também muitos YouTube, né, bota a capa lá. Eu não culpo ninguém que bota a capa, porque cada um faz no seu canal o que quer, entendeu? Eu já falei para vocês, cada um faz no seu canal o que quer. Eu admiro quase todos eles. Eu procuro me interagir com todos os canais de YouTube, porque nós somos vascaínos, nós estamos brigando pelo Vasco, não brigando um contra os outros. Cada um bota a capa que quer, cada um faz o que quer, porque eu não confio nesse jornalista. As pessoas vão lá, escuta o que esses jornalistas estão falando e depois vem falar aqui no canal de YouTube. Eu, sinceramente, às vezes eu até estou participando de uma live, eu até pergunto para o meu amigo, né? E falo, você escutou isso aonde? Ah, escutei lá do canal tal, que é o jornalista. Aí eu fico pensando, você não escutou lá da diretoria do Vasco, não escutou do Paulo Bratti, não escutou do Luiz Melo, não escutou de ninguém do Vasco. Então, é tudo especulações, né? É tudo especulações. Então, gente, é difícil, né, a gente saber hoje o que está acontecendo dentro do Vasco. Ontem eu estava vendo um comentário, né, de uma pessoa falando que
no tempo do Eurico também era assim, o Eurico só escondia, né? Mas esses caras estão escondendo mais do que o Eurico. Mas o Eurico escondia e trazia a solução. Esses caras esperam que amanhã eles tragam solução, né? Que amanhã venha esses jogadores que todo mundo está falando aí, que venha boas contratações, né? Porque olha só, nós não temos lateral direito. Olha quem vai continuar no Vasco. Gabriel Dias. Vai renovar com o Vasco. Gabriel Dias. Não foi mandado embora, está lá. O Zé Delivery também está lá no meio de campo do Vasco. Vai continuar no Vasco. Entendeu? Aí eu falo para vocês. E aí? Como é que fica? Nós não temos lateral direito, não temos lateral esquerdo. Esperando o Riquelme voltar de um ano parado. É uma aposta. É um garoto que tem um futuro maravilhoso, mas esse garoto vai voltar meio receoso, depois de uma contusão, um ano parado, uma contusão séria. Então a gente não pode contar, será que esses caras são tão amador de estar pensando que o Riquelme vai ser a solução? Entendeu? Eu acho que aquele Paulo César, PV lá, que está lá também, né? É o PV, Paulo Vitor, lateral esquerdo. Tem que aturar esses caras para disputar um brasileiro, uma Copa do Brasil. Aí fica difícil, né? Ainda tem o Edmar também, que a gente não sabe o que esses caras vão fazer com o Edmar. E tem outros lá dentro, lá, que a gente não sabe o que esses caras vão arrumar para a gente. Então, na verdade, quando nós acabamos o campeonato, né? Nós falamos para toda a torcida, falou, eu também falei, né? Tem que trazer uns 20 jogadores, porque esses que estão lá, nenhum deles pode aproveitar. E a gente fala isso de uma maneira que não é. A gente não sabe que não vai contratar 20 jogadores, né? Mas pelo menos tinha que ter uma formação, uma base, né? Uma base para nós disputarmos o Carioca, que eu não sei nem se vai ter, né? Eu não acredito que eles não vão ter o Campeonato Carioca. Claro que vai ter o Campeonato Carioca. Eles vão arrumar um jeito aí de jogar o Carioca. E então a gente tem um time, pelo menos, que poderia entrar e disputar de igual a igual para outros adversários, né? Porque aquele Lava Jato do Osório falou que em 2023, ano que vem, nós seríamos uma potência, né? Nós íamos ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil e outros títulos. Então, é esses caras que estão lá dentro do Vasco, é esse cara que foi representar o Vasco lá na federação, na FERJ, para tentar assinar um contrato. Nada foi assinado, ele também não assinou nada, mas é o cara que estava lá dentro. É um cara que não tem credibilidade nenhuma. É um cara que a gente não tem credibilidade nenhuma, não passa nada. Tem aquela minoria da torcida, né? Que acreditou neles, ou acreditou fingindo que não estava acreditando, que eu não sei nem se esses caras são torcedores mesmo, né? Aqueles caras que ficaram pulando lá, comemorando lá, do lado do Salgado, a venda do Vasco, e hoje eles estão vendo o que estão passando aí. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu para esses caras ficarem do lado de um pior presidente que passou pelo Clube de Regata Vasco da Gama. Então, dançando lá, colé, colé, colé. E agora a torcida está vendo aí a realidade, né? Infelizmente, a gente tem que pensar antes de tentar fazer as coisas, né? Como a maioria do torcedor do Vasco da Gama, 70% não queria a venda do Vasco, porque sabia que tinha alguma coisa errada. Aí vieram falar assim, não, mas se o Vasco não é vendido, o Vasco acaba. Claro que não ia acabar. De maneira alguma o Vasco não ia acabar. O Vasco é grande, o Vasco tem uma história maravilhosa. A coisa que a gente tinha que fazer era fazer do impeachment, sei lá, botar esses caras para dentro, fora do Vasco e trazer outras pessoas, que esses caras deram um golpe, todo mundo sabe disso, esses caras roubaram nas eleições, entendeu? Ganharam as eleições no roubo. E como ele falou lá no começo, que ele entrou para vender o Vasco, para destruir o Vasco. Todo mundo sabe disso, tem coisas gravadas. E aquela torcida que ia para o estádio de São Januário, né, assistir os jogos, xingando
o Fernando Diniz, xingando o Zé Ricardo, xingando todos os técnicos que passaram pelo Vasco, entendeu? E eles estavam lá, e a torcida quieta, porque verdadeiramente quem é o culpado são eles. Eles que são culpados, eles que montaram esse time. Deixaram o Vasco na segunda divisão 2 anos seguidos. Foi essa diretoria que o cara entrou lá no começo dizendo que tinha o dinheiro, que tinha não sei quantos milhões, 70 milhões para botar no Vasco, e 70 milhões que vieram foi desse empréstimo. Parece que ele já sabia que estava tudo certo. Parece que ele já sabia que ele teria esse dinheiro, esses 70 milhões, os mesmos 70 milhões que ele falou que ia botar no Vasco, ele botou no Vasco e sumiu rapidinho. Em menos de 2, 3 meses sumiu esse dinheiro todo. E o Lava Jato falou para todo mundo, não, esse dinheiro aí dá para bancar até o final do ano, pagar jogadores e funcionários e algumas dívidas. Rapidinho o dinheiro sumiu e teve logo depois dizendo que não tinha nem dinheiro para pagar os jogadores. É uma vergonha, né, cara? O que acontece dentro do nosso Vasco já não é de hoje, a gente sabe disso. Porque a gente não tem pessoas sérias que amam o nosso clube, que querem ver o nosso clube bem. Será que esses caras não têm neto, não têm filhos? Para mim, eu penso assim, nem deve ser torcedores do Vasco, cara. A verdade é essa. Porque o cara que faz isso com o clube, entendeu? Não deve nem olhar na cara dos filhos, dos netos. Porra, é uma vergonha, cara. Para mim, é uma vergonha. Mas é isso que a gente vem vendo no Vasco há muitos anos, né? Essa desunião, esses grupos que estão dentro do Vasco. Eu queria ver, cara, gente séria dentro do nosso clube, como tem, toda vez eu falo isso, o presidente do Fluminense, um cara sério, um cara que sabe dirigir um clube, um cara que comanda o clube com uma honestidade fora do sério. Eu falo isso porque eu conheço o cara. E o Fluminense não foi vendido, o Fluminense foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, com um time que tem, mas por quê? Pagamento em dia, honestidade, é isso que acontece, entendeu? Não precisava o Vasco ter um grande time, mas pelo menos ter uma administração, uma coisa séria que os jogadores possam confiar. É que todos os jogadores que passaram pelo Vasco, nenhum deles confiava, porque sempre foi salário atrasado, sempre foi essa situação que a gente está vendo aí, que a gente não sabe de nada. E agora pior ainda, né? Que entrou uma empresa, e a empresa não tem amor ao clube, o negócio deles é investimento, né? Eu acredito também, vou falar para vocês que o Andrei Santos já está vendido, eles não vão perder essa oportunidade de vender o Andrei Santos. Como eu falo para vocês, em todo clube, quando surge um jogador, mesmo que o clube esteja bem, numa situação boa, vai vender. Isso aí não tem como a gente segurar. Mas, como é que diz que eles são bilionários, né? Que tinha muito dinheiro, que aquela turma que gritou lá no calabouço, né? Sacaneando lá o nosso adversário, né? Não era para vender, não é? A verdade é essa. Somos bilionários? Cadê? Então, o dinheiro que vai entrar no Vasco, na minha opinião, o dinheiro que vai entrar no Vasco, esse dinheiro da venda dos jogadores aí, 1 ou 2 jogadores que eles vão vender, eu quero estar errado. E o dinheiro do patrocínio, o dinheiro do Campeonato Brasileiro, que somando esse dinheiro aí, com tudo que eles têm para receber aí, vai dar uns 350, 400 milhões. Então é esse dinheiro que eles vão fazer a receita do Vasco. É esse dinheiro que eles vão fazer a receita do Vasco, com certeza. Então, gente, vamos esperar aí, né? Tá chegando o dia, né? Parece que será uma coisa fabulosa, né? A palavra desse cara aí. Eu espero que seja amanhã mesmo, às 11 horas, como todo mundo está falando, e que ele traga notícia boa, né? Porque nós somos vascaínos
independente de qualquer coisa, a gente quer ver um Vasco forte, a gente quer ver um Vasco disputando título. Eu lá atrás, quando esses caras chegaram no Vasco, eu falei que o Vasco tem que entrar em todas as competições para ganhar. O Vasco não pode entrar para perder, o Vasco tem que entrar para ganhar. Então, eu pensei já no Campeonato Carioca, nós vamos ganhar, porque para mim vale muito, o Campeonato Carioca vale muito. É título, é um pontapé inicial para começar bem o ano, mas, infelizmente, tem gente que não pensa assim, né? Mas vamos torcer aí, né? Vamos torcer, ficar nessa expectativa grande até amanhã aí, para ver se traz notícias boas, né? E a gente continua nessa expectativa aí, de formar um bom time, que o time chega para disputar aí o campeonato que for, se for o Carioca, se for o Brasileiro. Mas estamos juntos aí, gente. Um bom início de semana para todos, né? Hoje tem o Jogo do Brasil. Eu não sei, cada um tem sua opinião. Tem uns que torcem, tem outros que não torcem, tem outros que querem que acabe logo esse campeonato, que o Brasil saia. Mas eu sou da opinião seguinte: o Brasil tem que ganhar. Nós temos aí que torcer. Um abraço para todos, uma boa semana, fica na paz.